Estamos no Palácio da Justiça de São Paulo, o maior tribunal de justiça do país. Sua arquitetura imponente revela seus traços e contornos. Projetada pelo arquiteto Ramos de Azevedo, a TV Registradores mostrará para você um pouco da história e da beleza deste marco arquitetônico, que cruza a cidade e a vida de milhões de brasileiros. Sou desembargadora aqui do Tribunal de Justiça, sou magistrada já há 28 anos, como desembargadora já estou há 5 anos no tribunal e tive essa honra, além da felicidade pessoal e institucional, de ser nomeada como coordenadora da Comissão de Restauro do Palácio da Justiça do nosso Tribunal de Justiça. Antigamente, os processos de primeira instância eram julgados no Judiciário Central, na cidade do Rio de Janeiro. Em caso de não concordância com o julgamento, era feita apelações nos diversos tribunais localizados nas principais províncias. Estes eram chamados de Tribunais da Relação. Foi então que, em 1874, foi instalado o Tribunal da Relação das Províncias de São Paulo e Paraná. A história do Tribunal de Justiça começa em 1874. É a data em que foi instalada a primeira corte da cidade de São Paulo, que era uma corte de apelação. O marco inicial mesmo da construção do Palácio da Justiça, o assentamento da Pedra Fundamental de 1920, nós preservamos a pazinha do assentamento da Pedra Fundamental. Você não encontra no Brasil nenhum Palácio da Justiça com esta idade, com este tempo de uso e com esse acervo histórico, cultural e arquitetônico. Foi instalado inicialmente num imóvel, um pequeno imóvel antigo da Rua Boa Vista, que fica aqui no centro de São Paulo, e juntamente com outros 6 desembargadores, o primeiro presidente do tribunal, Tristão de Alencar Araripe, começou então a trabalhar lá com o grupo e a julgar os primeiros processos, os pedidos de apelação, que hoje nós chamamos de segunda instância, eram os recursos. A TV Registradores foi pesquisar junto aos cartórios de registro de imóveis documentos que pudessem apontar a origem sobre o terreno e a construção da obra. Nós não tínhamos dado nenhum relativo ao Tribunal de Justiça. O único ponto de pesquisa que nós tínhamos era que era um imóvel de propriedade do Estado. O Estado depois cedeu ao Tribunal para a construção do Palácio de Justiça. Tivemos que realizar pesquisa em todas as aquisições relativas ao Estado de São Paulo de imóvel naquela localidade, que seria hoje a Praça da Sé. Era uma área muito maior, que foi demolido tudo, que hoje existe a Praça da Sé, que é a estação do metrô. Achamos um mapa de 1881, constando várias ruas da época e várias localizações. E aí localizamos um prédio, um terreno para o Tribunal de Justiça. Então aí a gente teve a amarração das ruas localizadas ao entorno do prédio do tribunal. Tá? E aí tivemos uma facilidade maior para procurar o terreno, que é uma área muito grande, né? E, finalmente, no ano de 1891, ou seja, 2 anos depois da proclamação da República, foi criado o Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, o secretário da Justiça daquele ano, Washington Luiz, que viria a ser então presidente do Brasil, solicitou ao escritório de Ramos de Azevedo um projeto que pudesse então dar origem a uma sede para o Tribunal de Justiça. E um prédio onde todas as atividades então pudessem ser reunidas. Então elas sairiam destes pequenos imóveis alugados e ficariam todas centralizadas num único local. Embarque conosco nesta viagem ao tempo, onde histórias do passado marcam o presente e constrói o futuro na vida do Judiciário Paulista.
Nós tivemos a sorte de ter o arquiteto Ramos de Azevedo projetando grandes ícones de São Paulo, como Municipal, como alguns prédios importantes que estão até hoje preservados e como também o nosso Palácio da Justiça. Ramos de Azevedo se utilizava de um estilo eclético e imprimia esse estilo eclético em todas as suas obras. O Palácio da Justiça, assim como em outras obras, ele se baseou no estilo neoclássico, ligado à antiga Grécia, ligado à antiga Roma, com alguns traços barrocos. Mas antes de continuarmos nesta viagem, fizemos uma visita no primeiro registro de imóveis da comarca da capital do estado de São Paulo. Nessa transição de origem aqui, nós temos dois terrenos. Um ocupado pelo tribunal e o outro ocupado pelo Corpo de Bombeiros, que até hoje está também no local. Foi uma escritura do Rio de Janeiro, de 1895, tabelião do Rio de Janeiro. Foi uma venda do governo federal para o governo do estado. Foi apresentado a esse cartório, que antigamente era denominado Registro Geral de Hipotecas, e foi transcrito nos livros do cartório. A aquisição pelo governo do estado. Antigamente, as transcrições do título eram apresentadas para o cartório, e esse título, então, era transcrito. Cada transcrição se referia a um título. Nessa transcrição, foram identificados 2 imóveis, o do Tribunal de Justiça e o do quartel do Corpo de Bombeiros. Atualmente, com a matrícula, se fala de um único imóvel, não sendo mais feito o registro da transação na matrícula do imóvel. E assim começa a história do palácio. O terreno foi escolhido, que era um quarteirão dentro de um quadrilátero entre a Praça da Sé, a Rua Anita Garibaldi. O que nós tínhamos neste quadrilátero? O antigo prédio da Cavalaria do Exército, também instalado aqui. Então, qual era a dificuldade de se desapropriar estes imóveis? E todo esse processo, que é muito complicado, acabou demandando 9 anos. Então, de 1911 até 1920. E foi somente neste ano, no dia 24 de fevereiro, que, de fato, foi lançada aqui a pedra fundamental que deu início à construção do Palácio da Justiça. A obra foi marcada por seu pioneirismo em usar estruturas metálicas e concreto. Foram diversos tipos de mármore, como Carrara e português. O intenso uso de bronze pode ser visto em cada detalhe da construção e o granito vermelho, fabricado em Itu, visualizado nas colunas do palácio. Por que o restauro? Porque a gente está falando de uma obra historicamente muito importante. Então não é uma mera reforma. Nós tínhamos que fazer uma reforma a começar pela comieira, a começar pelo telhado. Porque você imagina um prédio de mais de 80 anos, sem uma reforma estrutural, chegou numa fase até de comprometimento de algumas áreas. Foram contratadas empresas especializadas não só, como eu disse, em reforma, mas numa reestruturação, numa restauração patrimonial, pública, histórica, cultural. Quase todas os desenhos, os adornos, seja de sancas, seja de pintura de teto, de vitrais, todas fazem referência à justiça. O vitral, que é um dos principais, que traz a imagem de Têmis, a deusa grega da justiça. Um símbolo, uma imagem muito importante, porque ela traz consigo algumas simbologias tradicionais ligadas à justiça, à magistratura, como o uso da venda nos olhos, que vem resgatar o conceito da imparcialidade e do quanto é importante o magistrado se manter imparcial nos processos. Ela também segura uma balança que, em posição de equilíbrio, vem representar a justiça de uma forma geral, mas também a igualdade, a equidade e a isonomia para todas as partes envolvidas no processo. Podemos observar alguns símbolos ligados à antiga Roma, como a lei das 12 tábuas nos vitrais, que vem resgatar o que deu origem ao direito romano e que influenciou todo o direito praticado no Ocidente. Então, houve toda uma preocupação de se fazer disto não só um prédio público, um prédio cultural, um prédio bonito, um prédio histórico, mas um prédio de justiça. Foi requisito premissal que a gente não tivesse uma alteração arquitetônica ou que ela fosse mínima. As águias são símbolos importantes, tradicionais, aqui no Palácio da Justiça, e elas aparecem em diversos ambientes.
Primeiro, no portão principal, lá da frente, o portão de bronze, característica daquele pássaro que voa muito alto, com o objetivo de ver de um plano superior tudo o que acontece num plano inferior, até para garantir a sua própria sobrevivência, para caçar. Como deve ser a postura de um magistrado, no meio de uma visão bastante ampla e bastante precisa, conseguir melhor julgar e conseguir melhor promover a justiça. E coroando a porta de entrada do salão do júri, nós temos a figura do leão. Então, o leão vem resgatar o conceito e a importância de se ter firmeza frente às dificuldades, de se ter resistência frente às dificuldades, porque ele traz o conceito da força. Digo a você que em matéria de pinturas, de vitrais, de adornos, não houve alteração da originalidade. Os poucos locais como esse que nós estamos, que tem muita madeira, que tem pinturas, são todos originais. Então, eu posso dizer que o que está sendo feito aqui é uma restauração no sentido mais estrito do termo. Muitos usuários quererem serviços disponíveis na internet. Só que poucos sabem que esses serviços, muitas vezes, já estão disponíveis. Um serviço de visualização de matrícula, um serviço de pesquisa para saber se determinada pessoa tem um imóvel. Ou, muitas vezes, o serviço de apresentação de títulos pela Central Registradores. Outro dia vi uma matéria na UOL sobre os papéis, sobre os carimbos e papéis, né, que tudo poderia ser substituído por um aplicativo de celular. Só que as pessoas precisam pensar que existe um mínimo necessário para que isso seja feito com segurança. Você vai atribuir o seu direito de propriedade a um servidor privado, de uma empresa privada. Se essa empresa privada quebra, e se essa empresa privada começa a fazer uso, quem disse que ela não vai fazer uso dos seus dados, das suas... Onde está a segurança disso tudo? Por contrato, certo, mas e se ela, porventura, descumpriu o contrato? Como fica? Então são interesses públicos, tem um interesse público envolvido num registro público de propriedade, num registro de propriedade. A gente vê com muito êxito conseguindo concluir. Nós concluímos esta da parte interna, essa é a parte mais importante, concluímos esta sala que foi inaugurada, que é a biblioteca original, inclusive pela qual passaram muitos juristas ao longo de todas essas décadas, onde nós, como eu, que sou magistrada há 30 anos quase, e tantos outros que estão aqui, não houve um que não tenha passado pelo menos uma tarde dos seus estudos para o concurso, para a faculdade, usando essa sala. Todos buscávamos na biblioteca do tribunal o nosso estudo. Eu sei que os jovens hoje acham isso meio estranho, porque hoje você, com o Dr. Google, você descobre a origem de qualquer texto, de qualquer coisa, seja do exterior, daqui. Mas naquele tempo não, era tudo manual e ninguém tinha uma biblioteca rica em quantidade, em qualidade, como o Tribunal de Justiça. Então não houve, naquela época até, pelo menos antes da internet, uns 20 anos atrás, que não tivesse um dia da sua vida de estudante, e muitos da sua vida de estudante para concurso, profissional, que não tenha feito uso dos livros da biblioteca. Então, acho que ela é uma sala que toca bastante as pessoas. A sala do órgão especial, ela tem essa importância da força da instituição. Aqui ela tem uma importância mais emocional, eu diria. E tivemos também a restauração completa da sala da plenária, que é uma sala muito importante, é uma sala bem, eu gosto de dizer assim, bem icônica
do tribunal, porque é onde são julgados, são realizados os julgamentos mais importantes do Tribunal de Justiça. Tem muita importância histórica e institucional. O palácio ainda conta com uma exposição de acervo histórico do Judiciário Paulista. Essa sala ela é muito importante para o Tribunal de Justiça, especialmente para o museu, porque além de hoje abrigar uma boa parte de um acervo histórico, importância inestimável, ela inicialmente serviu como uso administrativo, como dormitório dos jurados. Como destaque, acho que inicialmente não podemos deixar de falar a respeito de uma vitrine que nós guardamos uma toga e a vara do juiz. Quando uma testemunha era intimada a prestar depoimento e não comparecia, o juiz passava a vara à mão de um meirinho, que seria o nosso oficial de justiça, e ele tinha por obrigação ir até a residência, até o local onde essa pessoa se encontrava, e tinha por prerrogativa trazer a pessoa debaixo de vara. Então as pessoas confundem, achando que ia ser uma forma de coerção física, né? Que a pessoa ia apanhando. Não, essa pessoa ia a 2 metros à frente desse meirinho, e o meirinho ia com a vara levantada sobre a cabeça dessa pessoa. E por último também, acho que é o mais importante, que às vezes a gente não pensa quando está falando sobre a vara em si, mas hoje o gabinete de trabalho dos juízes de primeira instância do Tribunal de Justiça, eles recebem o nome de vara. Em 2009, nas comemorações do aniversário da Revolução de 32, se criou um espaço cultural Poeta Paulo Bonfim, que conta a história completa do poeta Paulo Bonfim, um acervo da vida dele, a vida e a obra, e também da Revolução de 32, porque Paulo Bonfim e Revolução de 32 são fenômenos indissociáveis. Da dignidade do juiz depende a dignidade do direito. O dia em que o juiz estiver em medo, nenhum cidadão poderá dormir tranquilo. Essas são as palavras de Eduardo Couturi. Muitas histórias se passaram, mas o ciclo nunca acaba. A justiça prevalece soberana e o trabalho continua com novas histórias a serem contadas, relembrando aqueles que se foram e marcaram para sempre a justiça. O presente é para aqueles que não têm medo. Temos julgamentos acontecendo aqui no prédio ainda, julgamentos em segunda instância, e é o único local na cidade, na verdade no estado de São Paulo, em que os julgamentos ocorrem em segunda instância, que são os julgamentos em grau de recurso, como foi nos primórdios do Tribunal de São Paulo, né, do Tribunal da Relação que funcionava aqui em São Paulo. O Ramos de Azevedo foi de uma luz pensando em fazer algo permanente, mas ele foi também de uma bondade, porque pegou o tempo das revoluções paulistas, né? Pegou a Revolução de 30, 32, a anterior de 24. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós ficamos sem dinheiro. O governo do estado não tinha dinheiro para pagar os serviços dele. Ele trabalhou de graça por mais de 2 anos para terminar a obra sem receber nada do estado. Isso são coisas que precisam ser lembradas, porque mostra a importância que o prédio tem, como eu disse, não só para a história de São Paulo, mas para a história do país.